O Frei Bento não é mais o secretário de Saúde de Bragança Paulista. Eurico Aguiar e Silva, o Frei Bento, confirmou na terça-feira que pediu demissão do cargo de secretário de Saúde para atuar em projetos pessoais. O Frei continuará trabalhando na direção do Hospital Mantiqueira e na Santa Casa de Barretos. O ex-secretário havia assumido a pasta da Prefeitura de Bragança em outubro do ano passado. Quando for publicada a saída do ex-secretário, a coordenadora de Atenção Básica, Graziele Cristina dos Santos Bertolini, assumirá a pasta interinamente. As ações do dia D de vacinação contra a gripe no último sábado em Bragança Paulista imunizou mais de 7.000 pessoas. As equipes da Divisão de Vigilância Epidemiológica imunizaram 7.417 pessoas. A meta era vacinar 20% do público-alvo e a mobilização em Bragança Paulista atingiu 22,40%. Postos fixos nas zonas urbana e rural, mais postos móveis foram instalados também na Praça Raul Leme, no centro da cidade, e na rodoviária antiga. 34.335 pessoas de Bragança integram o grupo prioritário da vacinação. 8.299 são crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, 3.903 são trabalhadores da saúde, 252 mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, 19.128 idosos, 9.517 doentes crônicos e 1.535 gestantes. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 22 deste mês em todas as unidades de saúde da zona urbana, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Na zona rural, somente a unidade da Água Comprida possui a vacina e o atendimento é das 8 da manhã às 4 da tarde. No início da semana, os números da dengue em Bragança Paulista foram atualizados. De acordo com a Secretaria de Saúde de Bragança, até o momento foram registrados 105 casos, sendo 78 autóctones, quando a transmissão acontece no município, e 27 são importados. Até o momento, existem 900 notificações. A dengue, por ser transmitida através da picada do mosquito Aedes aegypti, o combate mais eficaz é a eliminação dos criadouros. Confira algumas dicas de prevenção. Mantenha a caixa d'água sempre fechada. Enche os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda. Guarde garrafa sempre com a boca para baixo. Remova galhos, folhas e tudo que possa impedir a água de escorrer pela calha. Guarde pneus em locais cobertos e protegidos da chuva. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha piscinas sempre limpas e cloradas. O advogado e conselheiro estadual da OAB de São Paulo, Anísio Furi Júnior, esteve em Bragança Paulista e concedeu entrevista aos nossos jornais e falou bastante sobre o Código Tributário do município, direitos do consumidor e também sobre o principal motivo da visita ao município. Desde já agradeço sua presença em nossos estúdios. Para começar a entrevista, o conselheiro estadual esteve a Bragança Paulista colaborando em relação ao Código Tributário do município e também que implica em planta genérica de valores. Como é que foi essa explanação na Câmara Municipal? Bom, em primeiro lugar, Fábio, eu quero agradecer o seu convite, cumprimentar o seu telespectador aqui de Bragança e região e dizer desse projeto que foi o aumento, na verdade era um aumento de IPTU à população de Bragança através da votação de um novo Código Tributário do município. E a nossa subseção de Bragança, presidida pelo Dr. Marcos Túlio, apresentou uma análise jurídica e eu vim como analista, como consultor, fazendo uma análise ao projeto de lei do Código Tributário Municipal e o que nós verificamos é que haviam muitas falhas naquele processo, naquele projeto de lei, que redundariam em ações judiciais, que seria ruim à população, com uma cobrança de tributos indevida e com violação à legislação. Nós verificamos que havia possibilidade de melhorar o projeto de lei. Isso porque a advocacia não foi ouvida, tanto a advocacia de maneira geral como a advocacia pública. E nós pontuamos a importância da sociedade participar, da advocacia contribuir do ponto de vista técnico na lei, para que a lei pudesse realmente atender às finalidades sociais. Outro
outro debate que vem ocorrendo na Câmara em relação à remuneração, o salário dos vereadores, e que também o doutor Anísio Furi Júnior tem colaborado nesta questão. Isso, como conselheiro da OAB, nós estivemos conversando com o nosso presidente aqui da subseção e nós recebemos a demanda, porque essa nova remuneração, esse novo modelo, fere dispositivos da Constituição e, portanto, não pode ser concedido aumento nesse formato. Isso foi submetido, eu levei a apreciação juntamente com o presidente de Bragança da OAB ao Conselho Estadual da Ordem, nós colocamos isso para análise, houve uma votação e a análise foi no sentido de promover o ingresso de uma ação, de uma medida judicial voltada à anulação da concessão desses benefícios, desse aumento, dessa remuneração, porque primeiro ela fere até uma questão ética e principalmente porque ela tem uma fundamentação legal muito sólida, que é a violação de disposição constitucional. Portanto, o que nós precisamos fazer, e essa é uma missão da OAB e de todo advogado, de cada advogado, em cada ponto do Estado, nós lutamos por um Estado de direito, por um Estado democrático. E para que isso possa de fato acontecer, nós não podemos deixar que a Constituição seja violada. Vamos falar um pouco também sobre direitos do consumidor. O consumidor, quando se sente lesado na compra de um produto qualquer, como que ele deve proceder, a quem ele deve recorrer? Bom, o consumidor teve um grande avanço na legislação nos últimos anos. Graças a uma legislação avançada, que é uma das maiores do planeta, tem países que não têm uma legislação tão boa quanto a do Brasil, e também graças ao trabalho da imprensa. A violação de direito do consumidor, quando ocorrida, é importante que o consumidor guarde todas as provas da violação, dano que ele tenha sofrido, prejuízos, todos os comprovantes, para que ele possa depois buscar os meios legais, que compreende o Poder Judiciário, tanto através do Juizado Especial quanto da Justiça Comum, a reclamação junto ao PROCON e no caso dos serviços públicos, que também em muitos casos estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, também através das ouvidorias, que é mais um mecanismo de reclamação. Então a pessoa pode reclamar na própria empresa, comunicando isso através do SAC, Serviço de Atendimento, fazer as denúncias nos PROCONs e órgãos de proteção ao consumidor, além de ingressar com as medidas judiciais junto ao Poder Judiciário. Atos de venda casada, né? A loja vende um produto, quer fazer uma venda junta de outro produto. Questões também sobre... Tem o produto, esconde do consumidor e o consumidor sabe que existe o produto na loja. Estes são atos também proibidos por lei. São consideradas práticas abusivas. Nós temos duas coisas, as práticas abusivas e as cláusulas abusivas. Prática abusiva é toda aquela antes do contrato, antes de eu comprar, mas que é uma prática danosa ao consumidor. Como você citou, a venda casada é uma delas. E a outra, o não fornecimento da mercadoria. Se eu tenho a mercadoria e me recuso a atender o consumidor, na exata medida da minha disponibilidade, eu estou violando o Código de Defesa do Consumidor. Venda casada, para te vender A, eu tenho obrigatoriamente que te vender B. São práticas consideradas abusivas. Se o cidadão receber um produto na sua casa que não foi solicitado, não foi pedido, como é que funciona isso? É verdade que ele pode ficar com esse produto como forma de amostra grátis? É verdade. Você só pode receber produto se você fizer a encomenda. Então, nesses casos, se você fez a encomenda e recebeu o produto, a operação está perfeita. Se você não fez o pedido e recebeu, já há considerado pela jurisprudência, inclusive, que isso é uma amostra grátis. Você pode ficar com a mercadoria e a empresa não pode lhe cobrar nada. E também em relação a receber serviços que não foram solicitados, o consumidor, o cliente que não pediu, não precisa pagar. Também não. E aliás, a tua pergunta é muito oportuna. Uma dica importante para o telespectador é quando você faz, por exemplo, manutenção. Você vai fazer a troca de uma peça de carro, vai trocar alguma peça de máquina de lavar, de geladeira. Presume-se que, via de regra, o serviço só pode ser feito após um orçamento prévio. Então é importante que o consumidor receba o orçamento. E o orçamento, presume-se que todas as peças que serão trocadas serão originais. Se for utilizada alguma peça que não seja original, tem que constar no orçamento. Então quem presta serviço também é importante que coloque isso. Vou fazer a retífica do motor da geladeira. É original? Se você não falar nada, presume-se que tem que ser original. Se ele vai colocar um motor que é recondicionado ou alguma coisa, ele tem que descrever e o orçamento tem que ser claro. O que é serviço, o que é material e qual é o tipo de material. E tudo isso é responsabilidade daquele que é o fornecedor. Doutor Anísio Furi Júnior, mais uma vez agradeço sua presença nos nossos jornais. E também vale reforçar que a visita à Bragança Paulista também teve um motivo a mais do que essa entrevista e atender a imprensa. Sei que o doutor passou aí também por outros veículos de comunicação.
Mas hoje eu estou aqui a convite do nosso presidente da OAB, o Dr. Marcos Túlio, para uma sessão de desagravo. Eu queria explicar aqui para o nosso telespectador o que é desagravo e o que é prerrogativas, Fábio, rapidamente. O advogado, quando desenvolve a sua atuação, quando vem lá a Dona Maria, procura um advogado para defendê-la, o advogado recebe uma procuração, um mandato. E ele diz, agora eu não falo mais por mim, eu falo em nome da Dona Maria. E aí eu vou lá brigar onde for necessário para defender a Dona Maria. Eu vou no fórum, eu vou na delegacia, eu vou no INSS. E quando eu vou lá, eu tenho alguns direitos que não são meus, são direitos da Dona Maria. Eu vou lá para dizer, olha, eu quero ver o processo dela, eu quero ver porque ela não recebeu o benefício. Isso é chamado prerrogativa do advogado, é o direito que ele tem de exercer a sua função. Mas muitas vezes, no momento em que ele está exercendo a sua função por autoridades que não respeitam a função do advogado, como por exemplo, eu quero ver um processo, diz não pode ver o processo. Eu quero saber por que indeferiram o benefício dela, não dá para saber. Quando alguém nega isso, ele está violando um direito do advogado. E isso aí é chamada violação de prerrogativa. Quando a pessoa viola essa prerrogativa, abre-se um processo dentro da OAB, as partes são ouvidas, todo mundo se manifesta e ao final há um julgamento. Se esse julgamento for favorável ao advogado, verificado que de fato ele estava no exercício profissional e que ele foi desrespeitado, não é um desrespeito só moral, é um desrespeito profissional, proibiu ele de exercer a sua função, nós concedemos o que se chama de desagravo. Nós vamos a público dizer que aquele advogado agiu correto, que estava no exercício da sua função e que aquela autoridade, naquele caso específico, porque nós não julgamos a pessoa, nós julgamos o fato, o ato. Naquele ato, extrapolou as competências. Veja onde haverá corte de energia elétrica. Dia 15, das 8h30 ao 12h30, nas ruas Major Fernando Vale, do 419 ao 502, Emília, do número 245 ao 460. Mais informações pelo telefone 0800 7010 328. A ligação é gratuita. Vamos ver a previsão do tempo. Na sexta-feira, o ar seco ganha força sobre o sudeste, o dia amanhece frio e com neblina em muitas áreas. Quase toda a região tem um dia com muito sol, o Espírito Santo, o leste de São Paulo e o norte de Minas Gerais ficam com sol e muitas nuvens. Chove a partir da tarde no extremo oeste de Minas. Nos principais centros econômicos de São Paulo, mínima prevista de 14 e máxima de 28 graus. Em Bragança, Atibaia e Extrema, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens, mínima de 14 e máxima de 25 graus. No terceiro bloco, o Bragantino, que venceu a Portuguesa em jogo-treino e apresentou mais reforços. E o Atibaia bateu o Primavera em Indaiatuba e segue vivo na luta pelo acesso à Série A2 do Campeonato Paulista. Não saia daí!